Bom dia, galera. Bom dia, meu povo. Bom dia, galerinha do meu agrado. Como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem, né? Venho me recuperando, né, daquele resfriado que eu tinha falado para vocês. Saí na sexta-feira meio chumbado, mas passei um fim de semana aí meio que acamado mesmo, né? Agora veio aí já bem melhor, mas minha voz ainda, se você perceber, está um pouco rouca. Pessoal, preparei para vocês nessa semana algo diferente, né? Eu observei, vai ser bem engraçado, né, isso? Se vocês, quando receberem o livro 4, vocês vão se acabar de rir, porque se vocês perceberem, a gente já terminou o livro 4. Eu fui dando conteúdo a vocês, teoria, e acabou que o livro 4 foi embora. Né? Vimos todos o conteúdo do livro 4 já. E aí, o que é que eu decidi fazer essa semana, né? Para poder, pelo menos, sair o livro 5, para eu saber quais são os conteúdos que tem no livro 5, e a gente já começar o livro 5, né? Até porque, se você for ao pé da letra aí, tá faltando aí menos de 2 meses, né, para o Enem. Então, falta menos de 2 meses aí para vocês fazerem a prova do Enem. Então, se a gente for ficar esperando livro 5, livro 6, não sei nem se vai ter livro 5 ou livro 6, vocês vão ficar atrasados nos conteúdos, né? E eu preciso ainda trabalhar com vocês geometria analítica, né? A geometria espacial a gente encerrou, agora a gente vai começar com a geometria analítica. Então, não tem condições de a gente seguir ao pé da letra o livro, né? Então, eu vou deixar o livro, esses próximos livros que vão vir, para a gente resolver as questões que tem nele. Eu só vou ver a questão se vocês terão um próximo livro ou não, porque caso contrário, eu preparo uma apostilazinha rápida e mando em PDF para vocês irem acompanhando, tá bom? De geometria analítica, no caso. Então, só vou me informar, eu já perguntei à escola, estou só esperando a posição deles lá, referente a isso aí. Mas, de antemão, o que é que eu fiz? Eu peguei, como a gente já trabalhou geometria plana e geometria espacial, então, na aula de hoje, né? Na aula de hoje, na aula de amanhã, a gente vai fazer essa revisão. Infelizmente, na aula de sexta-feira eu vou deixar vocês dispensados, porque eu estou com aula presencial no ensino fundamental. E aí vocês sabem já naquela bronca que dá, né? De poder sair do fundamental para vir para o médio, dar aula online, fica complicado, né, esse tempo. Então, a sexta-feira eu vou deixar vocês dispensados, né, da aula. Mas na aula de hoje e na aula de amanhã, que vai ser nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né, hoje, no caso, a gente teria a última aula, mas eu vou deixar de presente para vocês aí essa última aula, fiquem tranquilos. Na aula de agora dá para a gente ver suficientemente o que a gente pretende fazer para o momento de hoje. Então, eu separei uma revisão de geometria no Enem. Como é que vai ser essa revisão? Eu peguei as questões de geometria que o pessoal mais errou no Enem, tá bom? No Enem, eu peguei a prova do Enem de 2018. Então, peguei a prova do Enem de 2018, as questões que o pessoal mais errou, inclusive eu tenho até os dados estatísticos referentes a isso aí. Aí, se você me perguntar, professor, como é que você tem esses dados, né? Aí é segredo de CAFSão, tá bom? Mas eu peguei as questões que mais erraram. Por incrível que pareça, são questões bem tranquilas para a gente, mas que, infelizmente, quando se conta no Brasil inteiro, a maioria errou. Inclusive, do lado de cada questão vai ter a porcentagem de acerto, né, daquela específica questão. E vocês vão ver que vocês vão tirar de letra, vocês vão achar fácil, tá bom? E isso aí é um sinal de que vocês aprenderam o conteúdo, tá bom? Ao longo do ano, vocês aprenderam o conteúdo. Então, só são questões do Enem e a gente vai ver como é que a geometria ela funciona dentro do Enem. Apesar da gente já ter feito várias questões do Enem, né, referente aos conteúdos que a gente trabalhou, mas hoje a gente vai ser bem específico. Eu peguei uma prova específica para a gente trabalhar. Combinado? Né? Então, parabenizo também a vocês aí que estão presentes na aula, tá bom? Arthur, Ellen, Lucas, Vitória, né? Então, meus parabéns aí para vocês e vamos que vamos. Deixa eu avançar aqui, ativar minha canetinha para a gente trabalhar. Ó, Opa. Agora. Já foi para a segunda questão, vê? Primeira questão. 25% das pessoas que fizeram o Enem em 2018 acertaram essa daí.
Isso quer dizer que 75% das pessoas erraram. Então, veja, a grande maioria aí errou esse estilo de questão aí, né? E isso é assustador. Sou bem sincero, isso é muito complicado você ter essa situação. E você vai ver que a questão ela não é tão difícil assim. Lembrando que eu não só trouxe questões de geometria, também trouxe questões diversas aí, tá bom? Eu coloquei como título aí de geometria, mas eu tinha falado com o Léo que eu ia também trazer questões que envolviam álgebra. Né? Aí, Vitório, vai usar a progressão aritmética nessa. Vamos ver. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é. Então é isso mesmo, Vitória. Vai usar uma progressão aritmética, já que está aumentando de 20 em 20, né? Então a gente vai usar uma progressão aritmética, só que aí, no caso, ela quer saber o número de termos. Então, até chegar no poste que está na quilometragem de 1.380, quantos termos, ou seja, quantos postes, cada poste desse é como se fosse um termo, então quantos termos tem essa progressão? É exatamente o que ele quer saber. Aí depois que achar os termos, a gente vai achar o valor, né? A gente vai achar o valor do que vai ser gasto multiplicando por R$ 8.000. Então, qual a fórmula que a gente usa? Termo geral de uma progressão aritmética. Tá bom? Vixe, Maria, o A ficou feio. Cada dia mais eu estou me superando com a minha letra. Viu? O pessoal diz, não, com a prática você vai melhorando, mas pelo que eu estou vendo, eu estou piorando. Então, o último termo é exatamente o valor de 1.380, né? Porque o último termo está nessa posição. O A1 é o primeiro termo, que é o 80. O N-1, o N é o que a gente está procurando, e a razão é de 20, 20 em 20. Tá bom? Então, o segredo aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. 1.380, aí 80 está somando, vem para cá, subtraindo. Então, vai ficar 1.380 menos 80, 1.300. Aí, agora, a gente vai ter 1.300 dividido por 20. Então, 1.300 dividido por 20. Dividam aí para mim, por favor. 1.300 dividido por 20. Veja aí quanto é que vai dar. Veja aí, por favor, quanto dá. 65. Pronto. Aí a gente vai ter 65 igual a n menos 1. O 1 está negativo, é positivo, então vai ficar 66. O que isso significa que vai ser colocado nessa questão 66 postes. Nessa construção aí, né? A prefeitura vai colocar 66 postes. Aí eu vou fazer só o cálculo auxiliar para a gente saber quanto a prefeitura gastou. 66 multiplicado por 8.000. Tá bom? Isso vai dar um valor em real de R$ 528 mil. Tá bom? Então, é esse valor aí. Isso nos dá a alternativa C como resposta. Então, veja, é uma questão fácil, minha gente. Não é difícil, não. Muita gente se pergunta. Uma vez, quando eu trabalhei questões assim, envolvendo a porcentagem de erro e acerto, né, da prova, eu lembro que quando eu coloquei, alunos questionavam, e professor, e por que o pessoal erra tanto? Minha gente, vamos pensar que esses 75% são aquelas pessoas, minha gente, que estão indo para o Enem sem nem tocar no livro, minha gente. Desses 75%, eu garanto a vocês que 50% é só desse estilo. As pessoas que não estão nem aí, não estudou nada. Os outros 25%, vamos se dizer que são aquelas pessoas que estudou um pouquinho, mas não estudou o suficiente para interpretar uma questão. Isso deu mal. Né? Então, eu mesmo acredito fortemente que vocês estão dentro dos 25% de acerto. Uma questão como essa mesmo aí, eu não acho que vocês vão errar de jeito nenhum. Vocês vão ter consciência, é só uma questão de interpretação textual e acabou-se. Tá bom? Então, por isso que eu fiz questão de trazer
né, essas revisões, essa revisão para vocês, mesmo intitulando como geometria, vai ter questões de geometria também, mas para mostrar a você que o Enem ele não é difícil. Ele não faz uma cobrança de questões difíceis, tá bom? Existe uma, duas, três, até 5 questões ali que às vezes são de realmente a pessoa se engasgar e dizer, meu Deus do céu, que questão difícil. Mas essas são as questões que vocês não devem se preocupar. São as questões que aquele tipo de questão que você pode errar. É tão tal que o Enem, quando ele coloca as questões difíceis, né, na parte de matemática, as questões difíceis a gente também chama de questões isoladas, que são questões que elas não têm nenhum vínculo com o TRI de forma geral. Ou seja, se você errar essa questão, em nenhum momento ela vai afetar as outras questões de matemática, vai afetar o TRI de outras questões de outras disciplinas. Diferente de questões simples, tá bom? Questões fáceis, né, que geralmente vai afetar o TRI. E aí é onde mora o perigo. Muita gente se preocupa muito com a questão difícil, não se dá conta que existem muito mais questões fáceis e que você deve acertar, e acaba se preocupando com a difícil e se prejudicando nas fáceis. Né? Então, esse é o segredo aí dessas questões. Vamos para mais uma aí, a questão 2. Okay? Ó, a raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear, como você está vendo no gráfico aí, direitinho. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? E aí, minha gente, o que é que vocês acham aí? Qual seria aqui esse valor? Vou botar a interrogação aqui. Esse Vitório está arretado mesmo. Exatamente, Vitório. Se você observar, quando a gente traça o gráfico geometricamente, ele está tocando exatamente no meio do segmento. Vamos pensar em geometria agora, tá bom? Vou sair um pouco da álgebra e pensar em geometria. Então, ele está tocando no meio do segmento. Se ele toca no meio do segmento, esse meio a gente chama de quê? De ponto médio em geometria. E o ponto médio ele é dado pela soma dos dois extremos dividido por 2. Isso a gente vê em geometria. Então, a mesma coisa vai fazer aí nessa situação. Tá bom? E a gente vai somar 67 mais 59 dividido por 2. Digam aí para mim quanto é 67 mais 59 dividido por 2. Ah, Vitório já respondeu aí, né? Vai dar 63%. Tendo como resposta aí, letra B de bola. Né? Então você começa a perceber que é fácil as questões. Vê, minha gente, só 37% acertou essa questão. Uma besteira dessa. Uma besteirinha, continha de mais dividido por 2. O que teve de geometria só foi o conceito em relação ao ponto médio, só a teoria, para poder você chegar a encontrar. Ah, se pedisse em 2016, aí você calculava o ponto médio entre 59 e 61. E aí você ia ter o valor de 2016, se quisesse. Só isso, minha gente. Então, eu estou trazendo essas questões exatamente para vocês verem, enxergarem que o Enem ele não é algo impossível, como o pessoal fala. Tá bom? Ele não é algo impossível em hipótese alguma. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aí. Outra aí, que somente 20% das pessoas acertou essa questão. Somente 20%. Em 2018, 20% das pessoas acertaram essa questão. Os 80% errou. E aí você fica olhando dizendo, meu Deus do céu, vamos lá, vamos para a pergunta. Um quebra-cabeça consiste em recolorir, ou melhor, recobrir
um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como ilustra a figura. Um artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetro é... E aí, como é que a gente vai fazer essa questão aí? Como é que vocês acham aí? O que vocês acham aí? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, deixa eu colocar aqui o que é que ele colocou para a gente aí. Ele disse que esse quadradinho menor aqui é 2 e 2. Ou seja, o menor triângulo isósceles que ela tinha ali tinha os catetos valendo 2. A partir daí, como é que a gente vai fazer o restante? E aí? Isso mesmo. Mas, rapaz, esse Vitório tá arretado mesmo. Se esse ano, Vitório, tu não tirar a nota boa em matemática no Enem, eu puxo usureiro. Rapaz, tem que tirar uma nota boa para eu estampar você assim, praticamente dizer, isso aí é cria minha. Veio desde o primeiro ano, rapaz. Vou chegar a estampar mesmo, assim, dizer que tô torto. Não só o Vitório, mas vocês também, viu, gente? Todos que estão aí. Eu tenho plena certeza que pega uma prova como essa, vocês vão engolir. Vocês vão dizer, rapaz, é tranquilidade. Né? Então, realmente, o segredo é, a gente vai trabalhar. Se você observar, a gente tem uma sequência de valores aí. São triângulos, retângulos e triângulo, retângulo e triângulo, retângulo sendo desenhado aí. Então, o segredo vai ser você fazer sucessivos cálculos de hipotenusa. Ó, vai encontrar essa hipotenusa aqui, que é x. Quando você encontrar esse valor de x, ó, aqui também é x. Encontrou esses dois valores, aí vai encontrar essa hipotenusa aqui, que é y. Eu vou estar botando em letras, tá bom? Para você entender o que é a jogada. Aí aqui também é y. Aí vai encontrar z. Tá bom? Vai encontrar z. Aí encontrando o z, isso aqui também é z. Aí você já mata a charada. Ó. Z e x é a soma desse lado. Então aqui também é z mais x, o lado de cá. Se aqui é z mais x, você vai encontrar esse w. E se você somar w mais 2, você tem um lado do quadrado. Basta calcular, já que ele quer a área, né? Cadê? O resultará em um quadrado cujo centímetro. Pronto, já que ele quer esse lado do quadrado, já é a resposta. Então, a gente vai fazer sucessivos valores aí, sucessivas hipotenusas, para chegar no resultado. E aí você chega na resposta numa boa. Bom, então vai lá. Primeiro caso, o x aqui. Ó. O que é que a gente aprendeu? Existe um triângulo pitagórico, vocês vão lembrar agora de trigonometria, lá do primeiro ano, que eu ensinei a vocês. Existe a tabelinha lá, acho que vocês lembram, que é aquela tabelinha do cateto 1, cateto 2 e hipotenusa. Onde aqui a gente tem 3, 4, 5, 5, 12, 13 e o L raiz de 2. Vocês lembram disso aí? A gente tem esse valor? L raiz de 2. Se você observar, esses triângulos da gente ó, correspondem a essa última linha. Como corresponde a essa última linha, o que é que a gente pode fazer aqui? Já que corresponde à última linha. A gente pode sair fazendo os cálculos já de cabeça. Ó. Se os lados são iguais, então a hipotenusa é o lado acompanhado com raiz de 2. Então, o x aqui, por exemplo, ele vai ser, já que o lado é 2, então ele vai ser igual a 2 raiz de 2. Aí observa, como temos um triângulo retângulo agora, que tem 2 raiz de 2 como lado, o y, que é a hipotenusa, vai ser o 2 raiz de 2 que multiplica a raiz de 2. Isso vai nos dar raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2, 2 vezes 2, 4. Então já achamos y, já achamos x. Aí agora a gente vai achar o z. O z vai ser, já que y é 4, então z vai ser 4 raiz de 2. Aí agora a gente tem z, 4 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, né? Já que aqui é 4 raiz de 2, a gente vai ter o lado aqui, ó, z mais x, vai ser 4 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, dá 6 raiz de 2. Então, o W vai ser 6 raiz de 2 vezes raiz de 2. Não é sempre o lado vezes raiz de 2? Então, 6. Aí, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2 vezes 6, 12. Ok?
Então, temos 12, o valor de W. Mas o valor do lado, a gente acabou de ver aqui que é a soma de 12 mais 2, que é 14. Resposta letra A. Vê que questãozinha boa. Para quem aprendeu trigonometria direitinho, lá no primeiro ano do ensino médio, faz uma questão dessa de olho fechado, minha gente. E o pessoal errou porque quis. Garanto a você. Por quê? Porque não teve uma preparação suficientemente para o Enem ali, específica, né, para aquilo ali. Então, veja que o nosso trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né, então, desde o primeiro ano que a gente vem tendo essa preparação aí, junto com vocês, é pau para dar em pedra, meu amigo. Não é qualquer um aí. Até agora, já são 3 questões e vocês estão achando fácil. E olha que em 2018 foi considerada as questões mais difíceis. Deixa eu ver o total. Para essa aula de hoje, eu coloquei só 6 questões. E aí, amanhã a gente vai continuar da 7ª até a questão 15. Né? Ou seja, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões. 8 não, 9 questões para a gente fazer aí direitinho. Então, você começa a observar que as questões, ela tem, né, esse âmbito aí para a gente. Ela tem essa questão, esse grau, como é que eu posso dizer, de facilidade. Vamos ver a próxima. E veja que não é só em geometria. Em álgebra também, que eu trouxe questões aí envolvendo álgebra. Vamos ver essa aí. Essa aí só 27% das pessoas acertaram. Né? Então, significa que 73% erraram essa questão. Ele diz o seguinte: torneios de tênis, em geral, são disputados em sistema de eliminatória simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre 2 competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa forma, se na primeira fase o torneio conta com 2N competidores, então, na segunda fase, restarão N competidores, e assim sucessivamente, até a partida final. Em um torneio de tênis, disputado nesse sistema, participam 128 tenistas. Para se definir o campeão nesse torneio, o número de partidas necessárias é dado por... Ele quer saber aí o número de partidas necessárias. O que é que a gente precisa ver aí? Vou perguntar a vocês aí. O que é que tu acha aí, Vitório? Vitório gosta aí de futebol, né? Apesar de não ser futebol, mas em relação a torneio, essas coisas, é como se você fosse montar a tabela. Né? Então, a gente sabe aí. Exatamente. Você pode fatorar por 2, né? Fazer a fatoração por 2. E ao fazer essa fatoração, você vai ter esses elementos aí que está correspondente ao nosso valor. Né? Então, ou você pode fazer essa fatoração, ou simplesmente você vai observar o seguinte: você vai observar que o número de partidas, né, ou seja, isso é uma progressão geométrica, porque você vai ver como está elevado a 2N, então significa que eu vou reduzir sempre a metade. Então, eu vou reduzir sempre a metade de cada um. Sempre a metade. Então, observa que ele diz, a primeira fase do torneio com 2N. Já na segunda, vai ser N, ou seja, um é metade do outro. Então, significa que a cada fase é metade. Aí ele pergunta, um detalhe interessante, é que ele quer saber o número de partidas necessárias. Então, significa que as partidas será sempre o número correspondente à metade. Então, muito cuidado para vocês não começar exatamente com o número 128, tá bom? Porque ó, são 128 tenistas. Só que não se joga em duplas, né? Esse valor está dobrado. Então, significa que a gente vai ter aqui 128. Se eu dividir por 2, então significa que a gente vai ter 164 jogos. Tá bom? Ou melhor, 164. 64 jogos. Então, nesse caso, a gente já elimina letra A, já elimina letra C e já elimina letra D. A gente fica entre 2 alternativas. Ok? Então, entre 2 alternativas. Aí agora é o seguinte, já que eu sei que começa de 64, agora é só pegar o número e sair dividindo por 2, dividindo por 2. Então, ó, 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, que é o que Vitório falou aí, a fatoração. Ó. 32, só que a resposta da gente vai ser esse cara aqui, essa coluna. Por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4,
por 2, 2. Por 2, 1. Tá bom? Então, essa é a fatoração. Então, vamos procurar a alternativa que diz isso. 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. É a letra E. A nossa resposta. Tá bom? Beleza? Muita gente poderia errar essa questão e querer marcar a letra C, para colocar logo 128. Mas você tem que entender que o jogo, né, aí, as partidas em si, elas são feitas em duplas, minha gente. Uma partida, um jogo, né, ela não é feito o cara sozinho. Então, por isso que no início não pode iniciar com 128 partidas. Não é você contra você, tá bom? Por isso que inicia sempre com a metade, tá bom? Tranquilo? Vamos para a quinta questão, a penúltima questão do dia hoje. E aí depois vocês estão livres aí para curtir aí as próximas aulas aí das outras disciplinas, né? Ó, quinta questão. Então diz o seguinte: só 21% acertou essa questão. Eu quero ver vocês aqui, eu sei que vocês vão arrebentar. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa, né, está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% deles eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a. E aí? Como é que vocês acham aí? É uma questão que envolve probabilidade, mas ela é mais lógica matemática do que a probabilidade, a análise combinatória em si. Ela é bem mais lógica. Talvez isso foi o que influenciou muita gente a errar a questão, porque ela não partia, ela partia mais de uma aritmética básica, né? Você refletir sobre o que estava acontecendo aí, né? Então, como é que você ia fazer aí? Vê, primeira coisa, o que é que ele colocou, né? Na primeira informação, ele disse que colocou 20 perguntas. Ó. Eu vou destacar aqui para vocês. Ele disse que colocou 20 perguntas. E dessas 20 perguntas, 25% representaria as questões de nível fácil. Então, no caso, se eu for calcular 25% de 20, a gente vai ter aí o valor de 5. Então, significa que 5 cartas dessa aí foram colocadas, né, na urna, é de nível fácil, né? Então, a gente tem isso aí, 25% aí de nível fácil, dessas perguntas. Foi inicialmente depositada. Depois ele fala que foi inserida mais, e ao inserir essas questões aí mais fáceis, né? Nesse jogo, né? Essas perguntas, o valor total ficou equivalente a 75%. E o que é 75%? Significa 3/4. Né? Então, significa 3/4 da situação aí, da quantidade de perguntas. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou fazer o mesmo esquema. 5 mais x sobre 20 mais x. Isso vai dar, porque 5 mais x sobre 20 mais x? X é a quantidade de cartas de nível fácil que eu inseri. Então, se eu tenho 5 mais x e 20 mais x, ó, aqui embaixo eu tenho um espaço amostral na probabilidade e aqui em cima eu tenho um evento. Tá bom? Então, isso aqui é o evento. Aí eu estou calculando a probabilidade, porque a questão disse para a gente que esse 75% é referente à probabilidade. Então, eu coloquei X cartas, o meu espaço amostral ele foi ampliado, e eu coloquei X cartas lá no evento, que seria o nível fácil, também foi modificado. E isso totalizou uma probabilidade de 75%, que pode ser representado dessa forma. Se você dividir 3 por 4, você vai ver que vai dar 0,75, que equivale a 75%.
Aí, nesse caso aqui, vamos fazer um meio pelos extremos, né? 4 vezes 5, 20. 4 vezes x, 4x. 3 vezes 20, 60. E 3 vezes x, 3x. Vou passar o x para lá, o 20 para cá. Então, vai ficar 4x menos 3x e 60 menos 20. 4 menos 3 dá x. E 60 menos 20, 40. Chegamos à resposta. Então, significa que foi inserido 40 questões, 40 perguntas para concluir aí o de nível fácil. Beleza? Dúvidas, galera? Então, isso é mais já na parte de álgebra aí, essa ajuda. Vamos ver mais uma questão de geometria para a gente encerrar nossa aula de hoje e amanhã a gente retomar com mais revisão do Enem, né? Espero que vocês estejam gostando. Já essa questão aí, 74% acertou. Aí muita gente, professor, por que colocou ela aí? Não, eu coloquei realmente para aliviar a gente. Depois de a gente ter feito lá as outras 5 questões, a gente vê uma aí mais tranquila, que não é tão tranquila assim, né? É uma questão de pegadinha, mas você tem que ter essa consciência aí de como chegar na solução. Exatamente, se chama projeção ortogonal, né? Eu acho que quem perguntou sobre projeção ortogonal na aula presencial foi Lucas. Eu lembro que ele estava lá, professor, e essas questões aqui, aí ele me mostrou lá. Então, essa aí é um exemplo típico disso aí, né? Claro que para quem joga Minecraft, iria acertar isso aí de uma boa. Então, Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através de empilhamento de cubinhos. Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 por 4 por 4, ele já empilhou alguns dos cubinhos necessários, conforme a figura, e está lá. Os cubinhos que ainda faltam empilhar, para finalizar a construção do cubo, formam uma peça única capaz de completar o formato da peça, de completar o cubo 4 por 4 por 4. Então, ele quer saber o que é que falta nessa peça aqui. Então, o que é que falta nessa peça aí para completar? É olhar as alternativas e ver. Dessa vez eu vou dar um timer aí para vocês. Qual seria, dessas alternativas, a que se encaixaria melhor lá para preencher o objeto? O que vocês acham aí? Qual a alternativa aí? Ó, Vitória disse letra A, Ellen disse letra A. Vamos lá, Rebeca, Arthur, Lucas, o que é que vocês acham aí? Rebeca também letra A. Lucas concorda, né? Falando em concordar, Lucas, cadê a Alice, hein? Dormindo demais, Não apareceu na aula, rapaz. Sei não, professor, acho que deve estar em casa, eu acho. Deve estar dormindo mesmo. Ai, ai, daqui a pouco eu vejo algum stories ou alguma coisa dela no Instagram, eu vou lá e comento. Vou dizer, perdeu minha aula, viu? Faltou minha aula. Ela se arreta. Ó, é isso mesmo, a resposta correta é exatamente a letra A. Se você observar, ó, temos faltando aqui 2 bloquinhos, que se encaixam esses 2 aqui de baixo. Aqui na lateral vai ter 4 completo e 4 completo. E esses mais internos são exatamente 2 que faltam aqui, ó, que vão se encaixar exatamente aqui. Então, a resposta seria exatamente a letra A, o único que se encaixa. Então, vejam uma questão simplesmente trivial. É só de montar e acabou-se. E todo ano o Enem tem pelo menos uma questão envolvendo isso aí, que é uma lógica que não se tem uma geometria pura. Ok? Então, pessoal, eu agradeço de coração, né, a paciência de vocês. Pergunto a vocês se vocês têm alguma dúvida referente à nossa aula de hoje. Se não tem, iremos ficar por aqui. Na aula de amanhã, nesse mesmo horário, às 9h10 até às 9h50, né? Batemos certinho no gongo aí. Então, até às 9h50, estaremos juntos aí para mais um aulinho, tá bom? Na última aula de hoje, vocês descansam um pouquinho, aproveitem bem aí e até amanhã. Tchau, tchau!